Olá pessoal, tudo bem? Chegamos para mais uma aulinha aqui do nosso canal. Essa aulinha aqui, ela tá assim demais mesmo. Para essa aula nós vamos precisar utilizar quadradinho de 4 centímetros. Eu aqui já tenho cortado já vários quadradinhos em vários tons florais, na medida de 4 centímetros, misturado com outros lisos, também na medida de 4 centímetros. Nós temos aqui uma entretela. A entretela, ela tem um dos lados que é ativado com calor e vai fixar os nossos quadradinhos. Eu risquei com um lápis nessa entretela, pela parte que tem a cola, colunas e linhas cuja distância entre uma e outra é de 4 centímetros. Então eu risquei 12 colunas, aliás, foram 12 colunas por 16 linhas. Mas esse número não é um número fixo, você pode alterar, diminuir ou aumentar estas linhas de coluna de acordo com o projeto que você deseja fazer. Ok? Aqui eu utilizei 12 por 16, mas eu também tenho uma outra foto que vocês viram no início do vídeo, que é um projeto maior, tem mais colunas. Então, dependendo do que você quiser, você aumenta o número de colunas ou o número de linhas. Para ajudar a fixação dos tecidos, antes de passar o ferro, eu vou utilizar essa cola bastão, uma cola com uma baixa fixação, não espalha muito cola, então não vai atrapalhar na hora de costurar. Então, eu uso a cola para poder fixar o tecido na parte que tem a cola da entretela e vou fixando os tecidinhos um a um com a ajuda da cola bastão. Nessa técnica do watercolor, o que é preciso você entender é que a variação dos tecidos ela se dá gradativamente. Então aqui eu estou iniciando pelos tecidos marrom, porque aqui é um jardim, então eu simulo, eu inicio com tecido marrom, que é para simular terra, né? Então gradativamente eu vou alterando as cores até ir chegar numa cor mais aberta. Você vai precisar para essa técnica vários tecidinhos florais. Então você tem que dispor desse arsenal de tecidos florais. Não é preciso comprar grandes quantidades, pequenas quantidades já resolve o teu problema. Então você vai dispondo os tecidos de acordo com as cores que você quer trabalhar. Aqui vai predominar a cor lilás. Mas antes de entrar na cor lilás, eu vou entrar com várias cores de flores. Então vamos ver como é que vai ficar isso. Aqui nessa etapa já foram distribuídos os tecidos florais. Observe que eu distribuí do mais escuro para o mais claro. Eu passei do marrom para o preto floral. Depois eu passei pelo verde. Aí fui diminuindo o tom de verde, passei pelo rosa, até chegar no tom lilás. E agora, nessa etapa aqui seguinte, eu vou começar a distribuir os tecidos que são de cor mais abertas, que tem a trama mais limpa, tem um desenho mais limpo, porque aqui ele vai receber o aplique. E se você colocar o aplique por cima do tecido floral, vai ficar uma confusão só e não vai
não vai ter uma boa visualização do aplique. Então, para o aplique, para do aplique, eu vou deixar uma área aberta, uma área que a base, o fundo do trabalho, ele vai estar bem claro. Então, aqui eu vou distribuir tecidos na cor pastel. Eu vou colocar um azulzinho lá na parte de cima, que é para simular um pouco o céu. E vou jogar amarelo, um bege bem clarinho, né? Tipo assim, um marfim, mais perto do marfim. Vou colocar branco, vou colocar um lilás mais claro, um lilás ou um lavanda mais claro. Para deixar essa parte antes do aplique concluída. Vamos ver como ficou. Vamos falar mais um pouquinho sobre a distribuição dos tecidos florais aqui nessa técnica que a gente está trabalhando hoje. Eu quero que vocês percebam como é que você vai distribuir os seus tecidos florais. Ele vai desvanecendo até chegar na cor que você quer. Aqui eu começo pelo tecido mais escuro, que vai simular a terra. Aí eu entro no tecido floral preto. Depois eu começo com o tecido floral verde, essa linha aqui que eu estou mostrando. Aí eu começo com o tecido floral verde com uma cor mais clara. E eu começo a entrar no rosa. Então aqui eu já estou no rosa. E eu começo a abrir esse tom de rosa para poder entrar no lilás. E é o que eu faço já quando eu estou nessa fileira bem aqui, ó. Nessa fileira aqui eu estou ainda no rosa, desvanecendo o rosa. E aqui eu entro no lilás. Vejam só. E vou chegar na minha cor mais clara, que é o lilás aberto. Observe que nessa ponta aqui, eu tive que repetir alguns tecidos, porque isso daqui não é um quadrado. Então, para que a ponta lá ficasse com mais tecidos lilás lá na extremidade. Nessa área aqui já está finalizada a primeira parte do nosso projeto. Vamos agora para a costura desses quadradinhos. Antes de ir à máquina de costura, vamos fazer com que a cola da entretela haja sobre os tecidos para ajudar a fixação deles. Eu não vou deslizar o ferro sobre os quadradinhos, porque senão vai levantar as pontinhas deles. Então eu só deixo o ferro agir sobre a entretela, deixando ele alguns minutinhos. Agora é a hora da costura. Então vamos pegar e dobrar a entretela junto com os quadradinhos, justamente na linha que faz cada divisão. E vamos passar um pé de máquina justamente na separação entre uma coluna e a outra. Então eu começo. Faço isso para todas as linhas e para todas as colunas. Então, primeiramente eu vou fazer as colunas. E depois eu vou fazer as linhas. Bem, após
costurar todas as colunas, e antes de começar a costurar as linhas, tem que fazer duas coisas. A primeira é marcar bem essa costura que você acabou de fazer. Então, vá para o direito do trabalho e abra bem as costuras ou com o dedo, ou com uma tesoura, ou com qualquer outro objeto que você tenha para fazer isso, especificamente. Feito essa marcação, você vai vir agora pelo lado avesso do trabalho e justamente nas linhas em que você vai fazer a costura, você vai dar um pique para abrir esses veios que foram feitos nessa primeira costura. Após esses piques, e não vai atingir a linha da costura, é lógico, você vai costurar essas linhas e vai fazer o desencontro dessas abinhas. A de cima você deixa para a direita e a de baixo você deixa para a esquerda. Esse procedimento tem como consequência diminuir o volume de tecido que ficaria caso você não fizesse dessa forma, justamente no encontro dessa junção da costura das linhas com as colunas. Bem, agora chegou a hora do aplique. Você vai fazer o download do arquivo que está na descrição do vídeo com o desenho do aplique. Vai pegar um papel carbono próprio para tecido, vai fixar esse papel na base, vai fazer o decalque. Faça o decalque bem direitinho. Esse decalque aqui está sendo feito sobre o fundo principal que a gente acabou de fazer. É para você se orientar onde você deve colocar as folhas, né, depois de cortadas. Eu vou usar no aplique 4 tecidos, 2 nas cores verde e 2 nas cores lilás. Esses tecidos, você já tem que ter aplicado eles no papel termocolante permanente. Então, aplique no papel termocolante permanente, volte para o desenho e com a ajuda do papel carbono, você vai fazer o decalque do desenho no lado direito dos tecidos que a gente vai fazer a aplicação. Então, faça o desenho, recorte e depois é só aplicar no tecido, naquela base que a gente fez dos quadradinhos.
Aqui eu já coloquei a manta R2. Coloquei um TNT 150, porque eu quero que isso aqui seja um pôster. E também coloquei um forro. E eu também fiz uma moldura de 10 centímetros de um tecido que eu costurei pela parte de trás desses nossos quadradinhos. Não é a moldura definitiva, é só porque ao final eu vou colocar uma moldura nele, então eu já quero deixar estruturado esses pedaços da moldura. E eu fiz o quilt apenas nas colunas, não fiz o quilt nas linhas. Fiz um quilt reto mesmo, apenas nas colunas. E também, após fazer o quilt nas colunas, eu fiz uma costura contornando toda a aplicação. Veja aí como ficou. Bem, aqui eu não vou poder mostrar tudo que eu fiz para poder fazer essa borda, porque a câmera saiu do lugar e eu não percebi. Mas resumidamente é assim: eu usei duas faixas, uma faixa na cor lilás de 9 centímetros e uma faixa branca de 2,5 centímetros. Essa faixa branca ela tá dobradinha bem aqui, ó, na pontinha. Eu levei pro ferro e fiz a marcação da margem de costura. Peguei e coloquei para dentro. Então você posiciona essas faixas no cantinho do seu trabalho e vai dobrar desse jeito, fazendo um ângulo de 45 graus, como está aí mostrando no vídeo. E vai fazer a mesma coisa do outro lado de lá, colocando a faixa exatamente na posição que ela tem que ficar. Então você vai fazer essa marcação, vai costurar, só que não nessa posição, é lógico, né? De maneira que ela fique para dentro. E vai fazer essa costura, vai fazer isso nos 4 cantos. Depois de fazer isso nos 4 cantos, gente, eu peguei e posicionei direitinho sobre o meu trabalho. E coloquei os alfinetes para deixar ela bem firme no lugar. E costurei nessa faixinha branca, nas duas linhas dessa faixinha branca. Ao final eu costurei um viés e puxei esse viés todo para trás. E fiz uma costura invisível para deixar essa parte na moldura final livre de costura. Então assim ficou, gente, ó, não ficou lindo mesmo? Você tem essa outra opção com a bonequinha e o cachorrinho. É uma opção livre apenas para que você se desafie a fazer outros projetos com essa técnica. Então, por favor, olha, compartilhe esse vídeo, deixe os comentários, deem o like no vídeo e até a próxima, gente. Beijinho, tchau, tchau!